6 anos da minha vida, 6 anos de sorrisos falsos, de café requentado e engolindo meu orgulho tão fundo, mas tão fundo, que, sinceramente, a essa altura já não restava nada dele. E tudo que foi preciso para acabar com essa vida foi apenas uma única ligação. Bem que eu gostaria de dizer fiquei surpreso, mas na verdade eu não fiquei, porque lá no fundo eu já estava pronto para esse momento. Deixa eu explicar melhor. Essa história começa numa tarde chuvosa 2 anos antes, quando eu estava atolado em alguns arquivos no 18º andar de um prédio comercial em Savannah, procurando um contrato de fornecedor que Peggy jurava ter arquivado na letra V, e eu jurava que ela tinha arquivado na letra que bem entendesse naquele dia. Nunca encontrei o contrato do fornecedor. Em vez disso, achei uma pasta de papel pardo, empoeirada, escondida atrás de documentos que não viam a luz do dia desde o governo de Fernando Henrique Cardoso. Na aba estava escrito Estatuto e Contrato Social da Harmon Equity Partners, origem 1987. Quase a devolvi ao lugar, quase. Não sei o que me fez sentar e ler. Talvez fosse tédio, ou talvez algo mais antigo e mais amargo do que o tédio. Porque trabalhar para o seu sogro não é apenas um emprego. É um lembrete diário de exatamente qual é o seu lugar na história de outra pessoa. E Buck Harmon deixou isso muito claro desde o momento em que Shelby nos apresentou, 17 anos atrás, em um jantar em Arsley Park, que eu era apenas um personagem secundário na história dele. Quando Shelby nos apresentou, ele me olhou de cima a baixo, como quem avalia um carro usado sem nem se dar ao trabalho de testá-lo, e disse: "Então, você é quem Shelby estava escondendo. O que você faz mesmo?" Eu disse que trabalhava com consultoria financeira. Ele assentiu, como se eu tivesse dito algo completamente irrelevante. Foi assim que tudo começou, e nunca melhorou de verdade. Então, sim, talvez o que me fez sentar e ler aquele documento tenha sido passar 6 anos sendo chamado de esporte por um homem de 78 anos, que construiu toda a própria identidade, olhando para os outros de cima, independentemente da situação. Li cada página com calma, do jeito que você lê algo quando sente que sua vida pode mudar e não quer perder nenhum detalhe, e quase deixei passar uma parte importante. Estava ali, no parágrafo 14, a linha C, escondido em meio àquela linguagem jurídica que faz os olhos cansarem e dá vontade de pular adiante. Mas eu li 3 vezes, depois uma 4ª, e na 5ª já não estava mais lendo, estava fazendo contas. A cláusula dizia o seguinte: qualquer executivo da Harmon Equity Partners que fosse demitido sem justa causa documentada após, no mínimo, 5 anos de serviço contínuo em tempo integral, teria direito a uma indenização em ações de até 5% da empresa, sujeita à aprovação do Conselho e às condições contratuais vigentes avaliadas na data da demissão. Eu me sentei. Ficou tudo em silêncio por um bom tempo. Depois liguei para Randy. "Repete isso", ele disse. Estávamos no Rusty Anchor, na River Street. Depois de 2 cervejas, os turistas já tinham ido embora. O barman limpava copos no fundo do bar, como se fosse pago para não chamar atenção. Eu disse de novo, mais devagar: "Se o Buck me demitir sem justa causa depois de 5 anos de serviço contínuo, eu fico com 18% da empresa." Randy ficou me encarando. "Você já está lá há 4 anos. 4 anos e 2 meses. Ele pegou a cerveja e colocou de volta na mesa sem beber. "Craig, isso não é uma cláusula. Isso é um bilhete premiado. É melhor do que isso", eu disse. "Bilhete premiado depende de sorte. Isso aqui eu posso controlar. Como você pretende fazer ele te demitir, nos meus termos, depois de 5 anos?" Randy me olhava como alguém olha para o melhor amigo sem saber se está diante de um gênio ou de alguém à beira de um colapso muito bem disfarçado. Então ele se recostou na cadeira e perguntou: "Shelby sabe?" "Ainda não. Você precisa contar para ela." "Eu sei, Craig." Ele se inclinou para a frente.
Você precisa contar tudo, porque se existe alguém nesse mundo com motivos para querer colocar aquele velho no devido lugar, é ela. Ele não estava errado, e acho que, no fundo, eu já sabia disso. Só precisava ouvir em voz alta. Antes de continuar, você precisa entender uma coisa sobre Shelby, porque essa história é tanto dela quanto minha. Shelby Johnson tem 44 anos. Ela é a pessoa mais inteligente que já conheci. Mais perspicaz do que qualquer analista do 18º andar, mais afiada do que Donna Merritt, que estudou direito em Georgetown e nunca deixa ninguém esquecer disso. Mais inteligente do que o próprio Buck, embora ele jamais admitisse isso. Ela herdou a sensibilidade da mãe e a inteligência do pai, e passou a maior parte da vida adulta grata por uma dessas coisas e silenciosamente ressentida com a outra. Buck Harmon se casou com Darlene Whitfield em 1974. Pelo que se sabe, os primeiros anos foram bons, mas Buck tinha o hábito de deixar seus piores traços aparecerem à medida que enriquecia. Quando Shelby tinha 12 anos, a casa na ilha Skidaway já não era um bom lugar para se estar. Buck não batia. Ele era controlado demais para isso, preocupado demais com a própria imagem. O que ele fazia era mais sutil e mais cruel. Um tipo de crueldade que aparece no tom de voz e na forma como um homem consegue fazer uma mulher se sentir um peso apenas com um olhar. Ele interrompia Darlene durante jantares, corrigia ela na frente dos convidados, controlava cada detalhe da vida dela como controlava seus investimentos, questionando cada gasto, cada decisão, fazendo-a se sentir um peso na vida dele. Shelby observava tudo, cada jantar, cada despedida, cada silêncio em que os ombros da mãe caíam um pouco mais, antes de ela se desculpar, sair da mesa e não voltar por longos minutos. Darlene foi embora quando Shelby tinha 19 anos. Arrumou 2 malas em uma manhã de quarta-feira, enquanto Buck estava no escritório. Dirigiu até a casa da irmã em Charleston e entrou com o pedido de divórcio 3 dias depois. A reação de Buck foi fingir sofrimento em público e agir com arrogância em particular. O processo levou 2 anos e custou a Darlene mais do que deveria, porque Buck tinha advogados, paciência e nenhuma culpa. Shelby nunca o perdoou de verdade. Não completamente. Não como acontece nos filmes, com um discurso emocionante e um abraço no final. O perdão que Buck recebeu foi funcional, do tipo que permite dividir a mesma mesa sem conflito direto. Ela manteve a relação porque Darlene pediu e porque entendeu que cortar totalmente o vínculo custaria mais a ela do que a ele. Mas nunca esqueceu. E nunca deixou de prestar atenção em tudo. Por isso, quando me sentei diante dela na mesa da cozinha em Arsley Park, com os documentos espalhados entre nossas canecas de café, e expliquei a seção 14, subseção C, ela não se assustou. Não entrou em pânico, nem perguntou se eu tinha certeza. Ela leu 3 vezes, mais devagar do que eu. Depois levantou o olhar. Ele nunca leu isso, leu? Não era uma pergunta. Ele herdou a empresa, eu disse. Herdou tudo. Nunca precisou conquistar nada. Algo mudou na expressão dela. Não era exatamente raiva. Era algo mais antigo, mais contido. Ele fez minha mãe se sentir inútil por 20 anos, ela disse em voz baixa. E me fez sentir como se eu tivesse escolhido alguém inferior, só porque não fui eu quem ele escolheu. Ele te chama de campeão há 6 anos, Craig. 6 anos. Ela olhou novamente para o documento. O que você precisa de mim? Agora, você precisa entender outra coisa sobre Buck Harmon. Ele tem 78 anos, o porte de alguém que já foi imponente e nunca atualizou a própria imagem. Tem uma cabeleira branca que mantém com o mesmo cuidado que muita gente dedica à saúde. Um bronzeado constante dos fins de semana no barco e um aperto de mão firme, típico de quem acredita que isso impõe respeito. Ele herdou a Harmon & Equity Partners, do próprio pai.
Fez a empresa crescer durante um dos melhores períodos do mercado americano e vive dos resultados disso até hoje. Ele despreza todo mundo, não de vez em quando, mas como regra, como se sempre precisasse ter alguém abaixo dele para se sentir superior. Ele me colocou como vice-presidente de operações porque precisava de alguém para culpar quando algo desse errado. Me deu uma sala de canto porque Shelby insistiu nisso durante um jantar em família, e ele não conseguiu recusar na frente da lembrança de Darlene. Ou seja, a ideia do que Darlene pensaria, mesmo depois de tantos anos vivendo em Charleston, numa fase muito melhor da vida e sem nunca olhar para trás. Ele me chamou de uma das boas pessoas na festa de Natal da empresa, na frente de 43 pessoas, achando que estava sendo gentil. O homem não fazia ideia do que realmente acontecia dentro da própria casa. O plano exigia duas coisas: paciência e provocação. Eu precisava completar meu 6º ano com um histórico impecável e bem documentado, enquanto me tornava incômodo o suficiente para manter Buck sempre à beira da irritação. Não a ponto de justificar uma demissão com causa, mas o bastante para deixá-lo constantemente incomodado. Shelby chamava isso de irritação estratégica. Eu chamava de o papel mais desgastante da minha vida. Durante 2 anos inteiros, fiz tudo certo no papel, mas tudo errado aos olhos de Buck. Questionava decisões dele nas reuniões do conselho, sempre com educação e dados, o que para um homem como ele era ainda pior do que falta de respeito. Colocava Dona Merritt em cópia em e-mails que Buck preferia manter informais. Passava o horário inteiro do almoço fora, todos os dias. Parei de rir das histórias de golfe dele. Comecei a chegar exatamente às 9 da manhã e sair exatamente às 5 da tarde, o que no universo de Buck Harmon era praticamente um pedido de demissão que ele não podia aceitar oficialmente. "Você está diferente ultimamente", Buck me disse certa manhã, girando a xícara de café como alguém que se via poderoso demais. "Tem alguma coisa te incomodando, campeão?" "Estou apenas focado nos números", respondi. "Eles parecem bons." Ele não gostou da resposta. Esperava me ver abalado. Eu disse competente, e isso o irritou mais do que qualquer outra resposta possível. Eu ainda não sabia, mas Hank Prudholm, vice-presidente e braço direito de Buck, já vinha plantando dúvidas, dizendo que eu estava confortável demais, que eu estava tramando algo. Descobri isso depois por meio da Peg, que ouviu tudo e não comentou nada, o que a tornava a pessoa mais influente do 18º andar. Foi então que surgiu a ideia de Paris. Shelby foi quem sugeriu, e essa era a única forma de funcionar. Ela mencionou durante o jantar de domingo na casa de Buck, uma casa tão grande que é conhecida pelo nome, não pelo endereço, e fez isso do jeito dela, sem drama, sem rodeios, apenas colocando a ideia na conversa como quem joga uma pedra em água parada. "Craig nunca tirou férias de verdade", disse ela, enchendo o copo d'água. 6 anos, nenhum fim de semana prolongado. "Quero que a gente vá para Paris. 2 semanas. Constance, a segunda esposa de Buck, uma mulher gentil de Augusta, que aprendeu rapidamente a não opinar à mesa, pareceu animada. Que romântico! Buck cortava o bife. 2 semanas é tempo demais para ficar fora. O RH confirmou que ele tem 31 dias de férias acumulados, disse Shelby. Dona já aprovou. Totalmente aprovado, ela disse, olhando para mim. Totalmente aprovado, respondi, e tomei um gole de chá, com calma. Buck me observou do outro lado da mesa. Tempo suficiente para perceber algo que ele ainda não conseguia colocar em palavras. Sustentei o olhar pelo tempo exato, confortável, sem transformar em confronto. Ele voltou a cortar a carne. Divirtam-se, disse, como se aquilo tivesse um custo. E teve. Ele só ainda não sabia. Aterrissamos em Paris na sexta-feira, 6 de junho. Shelby e eu estávamos na varanda do hotel perto do Sena, quando ela encostou a taça de vinho na minha e perguntou, "Quantos dias?" 8, respondi. Então ele liga. Tem certeza? Randy tinha dado a ele 72 horas antes de perder a paciência.
Eu dei 8 dias. Eu o conheço melhor. Ela sorriu. Um sorriso verdadeiro. Tão raro depois de tantos anos de jantares de domingo com Buck Harmon, que eu passei a perceber cada vez que acontecia. No segundo dia, enviei uma foto da Torre Eiffel para Buck. Legenda: cidade incrível, recomendo. Nenhuma resposta. No quarto dia, pedi para a Peggy remarcar 3 reuniões para a semana seguinte, sabendo que a informação chegaria até Buck inevitavelmente. No sexto dia, Shelby enviou um vídeo de um restaurante na cobertura para Constance. Constance encaminhou para Buck em menos de 1 hora. Ela sempre fazia isso. O 8º dia caiu em uma sexta-feira, 13 de junho. Eu estava na varanda, com uma xícara de café na mão, vendo Paris despertar quando o telefone tocou. Olhei para a tela e depois para Shelby, que estava sentada na cama. Ela levantou o olhar e assentiu uma vez. Atendi. Buck, eu disse. O que você pensa que está fazendo? Aquela voz. Décadas de autoridade comprimidas em poucas palavras. Preston me disse que o seu departamento está praticamente parado. Tenho 3 ligações de clientes adiadas, sem autorização, e você aí na França comendo croissant. Deixei ele falar quase tudo. Buck, não me interrompa. Eu sou o CEO desta empresa, e não vou tolerar isso. Você volta hoje à noite, entendeu? Ou hoje à noite, ou nem precisa voltar. Considere isso uma demissão inicial. O RH vai formalizar quando você retornar. Não precisamos de alguém que desaparece quando o trabalho de verdade aparece. Eu sempre soube que você não tinha o que era necessário. Eu ri. Não foi uma risada educada. Foi uma risada verdadeira, profunda, que saiu de um lugar que Buck Harmon nunca conseguiu alcançar. Então, encerrei a ligação. Shelby já estava na porta. Ele disse isso? Disse tudo. Ela veio até mim, pegou o café da minha mão, tomou um gole e devolveu. Lá fora, o rio Sena seguia como sempre, tranquilo, indiferente a tudo aquilo. E agora? Ela perguntou. Olhei a cidade mais uma vez. Paris pela manhã, dourada, antiga, completamente indiferente a Buck Harmon, aos 30 anos de empresa dele ou a qualquer problema que ele estivesse criando no escritório na ilha Skidaway. Agora terminamos nossas férias, eu disse. E depois voltamos para casa e pegamos tudo o que sempre foi nosso. Ainda tínhamos 8 dias. E não desperdiçamos nenhum. Existe um silêncio específico que acompanha alguém que acabou de ser demitido por telefone em Paris e decide continuar a viagem. Eu sei disso porque voltei para a savana no domingo, 15 de junho, e esse silêncio veio comigo. Na esteira de bagagens, no trajeto até o carro e durante todo o caminho pela I-16, como se soubesse exatamente para onde estávamos indo. Shelby dirigia. Ela sempre dirige quando algo importante acontece. Diz que isso a acalma. Eu sempre achei que era porque ela gosta de manter o controle quando tudo ao redor parece prestes a sair do eixo. Pronto? Ela perguntou, entrando na Abercorn Street. Estou pronto há 2 anos. Não foi isso que perguntei. Olhei para ela. Sim, eu disse. Estou pronto. Ela assentiu e não disse mais nada, mas o jeito como segurava o volante relaxou um pouco. Eu percebi, mas não comentei. São 20 anos de casamento funcionando como deveriam. Não fomos ao escritório naquele dia. O domingo foi para desfazer as malas, reorganizar tudo e deixar Buck Harmon lidar com o que ele mesmo tinha iniciado. Em 6 anos, aprendi que a coisa mais poderosa que você pode fazer com um homem que precisa de controle é oferecer silêncio. Nada de ligações, nada de e-mails, nada de explicações. Apenas silêncio. E para alguém como Buck, o silêncio é insuportável. Randy apareceu naquela noite com uma garrafa de Blanton's e a energia de quem esperou 8 dias por aquela história. Me conta tudo, disse ele, se jogando na minha poltrona como se fosse dele, o que na prática já era. Começa pela ligação. E eu contei.
Quando cheguei na parte em que ri e encerrei a chamada, Randy cobriu o rosto com as mãos e soltou um som que ficava entre um gemido e uma oração. Você desligou na cara do Buck Harmon. Desliguei no meio da frase. Tecnicamente, antes de terminar. Sim. Ele olhou para Shelby. Ele é sempre assim? 20 anos, ela respondeu, servindo um copo. A gente se acostuma. Randy levantou o copo. A seção 14, subseção C. Brindamos os três. E por cerca de 45 minutos, sentados na sala de estar em Arsley Park, com o ventilador de teto girando lentamente e o calor típico de savana lá fora, tudo pareceu simples demais. Eu ainda não sabia, mas a parte fácil estava prestes a acabar. Segunda-feira, 16 de junho. O primeiro dia do resto da vida de Buck Harmon, mesmo que ele ainda não soubesse. Vesti meu melhor terno, o cinza escuro que Shelby escolheu 3 natais atrás e que Buck já tinha considerado exagerado para o escritório, e dirigi até o centro. Estacionei na minha vaga de sempre, no estacionamento do Savannah Center, peguei o elevador até o 18º andar e atravessei as portas de vidro da Harmon Equity Partners. Exatamente às 8h59 da manhã, a recepção ficou em silêncio. Daquele tipo que acontece quando alguém entra num restaurante e todos percebem, mas ninguém quer ser o primeiro a reagir. Lola Crane, minha secretária, estava em sua mesa. Ela levantou o olhar e seus olhos passaram por 3 estados em segundos. Alívio, tensão e, por fim, a máscara profissional que ela havia aperfeiçoado ao longo de 15 anos. Ela era boa, mas eu era melhor. Bom dia, Lola, eu disse. Sr. Johnson, ela respondeu com cuidado. Eu nem tinha certeza se o senhor viria hoje. Por que não? Ela abriu a boca, fechou e olhou discretamente para o corredor em direção à sala de Buck. O Sr. Harmon convocou uma reunião com os chefes de departamento para as 9 horas. Perfeito, eu disse. Adoro reuniões de chefes de departamento. Mesmo assim, fui. A sala de conferências do 18º andar tinha janelas do chão ao teto com vista para o rio Savannah. Uma paisagem bonita que ninguém realmente aprecia, porque Buck Harmon ocupa qualquer espaço como se estivesse preenchendo o próprio clima do ambiente. Ele estava de pé na cabeceira da mesa quando entrei, usando óculos de leitura, com uma pilha de documentos à frente, parecendo exatamente os seus 78 anos e recusando-se a reconhecer qualquer um deles. Hank Prudhomme estava à esquerda dele. Preston, como sempre, posicionado um lugar mais próximo de Buck do que o restante, estava à direita. Carol Stanton, o voto decisivo do conselho e a única pessoa naquela sala cuja opinião realmente importava no longo prazo, estava na outra ponta, mexendo no celular com um desinteresse calculado de quem já viu tudo. Havia 7 pessoas na sala. 8 quando entrei. Buck ergueu o olhar. E é isso que você precisa entender sobre aquele momento. Ele não hesitou. 78 anos de autoridade absoluta haviam moldado um rosto que simplesmente não demonstrava surpresa. O que surgiu foi outra coisa, mais lenta, calculada. Uma recalibração, como um jogador de xadrez que vê um movimento inesperado e decide se aquilo merece irritação ou respeito. Ele escolheu a irritação. Ele sempre escolhia a irritação. Craig, ele disse. Como quem chama um cachorro que acabou de errar. Buck, eu respondi. Como quem fala com alguém que ainda não percebeu que já perdeu o controle. Sentei e me servi de café que estava no centro da mesa. Com calma. Ninguém disse nada. Hank Prudhomme olhava para seu bloco de notas, como se tentasse desaparecer ali dentro. Você foi demitido, disse Buck em voz baixa, o que de alguma forma soou pior do que se tivesse gritado. Eu estava de férias autorizado, respondi tomando um gole. O café está bom. Mudaram a mistura? Não é hora para isso, começou Hank. Hank, disse Buck. E Hank parou imediatamente. Buck manteve o olhar fixo em mim. Você foi demitido.
Isso significa que você não trabalha mais aqui. Isso significa que esta não é a sua reunião. E aquele não é o seu café. E eu gostaria que você... Eu gostaria de falar com a dona, interrompi. Silêncio. Dona Merritt, completei, como se existissem várias donas na sala. Chefe do jurídico. Preciso falar com ela hoje de manhã. Questões de RH. Procedimentos normais. Eu disse normais, como quem descreve algo que definitivamente não é normal. Buck me encarou por um longo instante. A mandíbula dele fez aquele movimento lento que eu já conhecia. Shelby tinha me dito que ele fazia isso desde jovem, sempre antes de alguma explosão ou decisão ruim. Saia do meu prédio, ele disse. Claro, respondi fechando o paletó. Só avise a dona que estarei no Rusty Anchor. Ela sabe onde é. Olhei em volta. Foi bom ver vocês. Carol, gostei do blazer. Carol apertou os lábios tentando esconder qualquer reação. Saí. Atrás de mim, ouvi Buck dizer algo para Hank, com a voz áspera como pedra sendo esmagada. Ouvi passos apressados, a porta se fechando. Peguei o elevador e desci os 18 andares com a calma de alguém que esperou 2 anos por aquela manhã. Dona Merritt ligou às 11h47. Eu estava no meu segundo café no Rusty Anchor, que tecnicamente ainda não tinha aberto, mas cujo dono, um sujeito grande chamado S., que devia um favor a Randy por uma história que nunca foi totalmente explicada, me deixou ficar ali em troca de uma conversa sobre o time dos Braves. Craig, disse Donna. A voz dela era neutra, de alguém que já deu más notícias por tempo demais. Precisamos conversar. Sugeri isso hoje de manhã. Eu sei, disse ela, depois de uma pausa. Não aqui, nem no escritório. A pausa me disse tudo. Donna era advogada de Buck como um cirurgião é de um hospital. Formalmente vinculada, mas guiada por um código maior que qualquer empregador. E aquela pausa indicava que ela havia passado a manhã lendo documentos que antes não fazia parte da rotina dela. Especificamente, uma carta de fundação de 1987. Você leu, eu disse. Outra pausa. Mais longa. Onde você está? No Rusty Anchor. 12h45. Ela desligou. Olhei para S. Tem alguma coisa para comer aí atrás? São 11 da manhã, foi uma semana longa. Donna chegou exatamente às 13 horas, como alguém formada em Georgetown sempre chegaria. Ela tinha 50 anos, postura firme, casaco escuro como nuvens pesadas e uma pasta de couro que, eu tinha certeza, continha a seção 14, subseção C impressa. Sentou-se na minha frente, pediu água, olhou para minha bebida e não comentou. Você já viu, eu disse. Quando encontrou isso? Ela perguntou. 2 anos atrás. Ela fechou os olhos por um instante. Março. Tarde chuvosa. Arquivo no 18º andar, completei. Ela abriu a pasta. Ali estava. Destacado, anotado, marcado com caligrafia precisa. Ela virou o documento para mim, mesmo sabendo que eu já sabia de cor. Você entende o que está dizendo, não é? Ela perguntou. 18% da Harmon Equity Partners, respondi. A avaliação de mercado atual coloca isso acima de... Eu sei quanto vale, Craig, então você sabe o que isso significa. Ele vai contestar, ela disse. Eu sei, ele tem recursos, advogados melhores que os meus. Eu sei também. Você está preparado para isso? Inclinei-me um pouco para a frente. Dona, encontrei isso há 2 anos. Passei esse tempo inteiro construindo um histórico impecável. Cada avaliação, cada elogio, cada registro. 6 anos sem uma falha documentada. E uma demissão verbal por telefone internacional enquanto eu estava em férias aprovadas. Encostei na cadeira. Não estou apenas preparado. Estou esperando. Ela me observou por um longo tempo. Depois olhou para o documento. E então fez algo inesperado. Respirou fundo, como se estivesse segurando aquilo há anos. Ele te demitiu enquanto você estava em Paris, ela disse. Não era pergunta. Sexta-feira 13, respondi.
8 dias depois de férias aprovadas. Ela ficou em silêncio. Então algo mudou no rosto dela. Ele chamou minha mãe de passivo financeiro, ela disse baixinho. Durante uma reunião, na frente de todo mundo, ela desviou o olhar. Trabalhei 11 anos para ele. Nunca disse nada. Fechou a pasta. Você vai precisar de um advogado externo. Não posso te representar, conflito direto, mas eu sei quem pode. Ela tirou um cartão e deslizou pela mesa. Ela é excelente, melhor que isso. E vai gostar desse caso. Peguei o cartão. Só mais uma coisa, disse Dona, já de pé. O conselho se reúne na quinta. Reunião trimestral. Carol preside o comitê de governança. Ela me encarou por um segundo a mais do que o necessário. Qualquer interessado ativo pode participar. Tomou um gole de água, deixou a garrafa na mesa e saiu. Olhei para o cartão por alguns segundos. Depois liguei para Shelby. Está andando, eu disse quando ela atendeu. Quão rápido? Olhei para o cartão e depois pela janela para o rio Savannah. Morena, mais lenta e mais velha do que todos os problemas que Buck Harmon já foi capaz de criar. Mais veloz do que ele jamais conseguiria acompanhar. Eu disse. Do outro lado da linha, minha esposa de 44 anos, que viu o pai destruir a mãe um jantar de cada vez, que passou 20 anos sustentando um relacionamento com um homem que a tratava como um acessório do próprio legado, que leu a seção 14, subseção C, e sentiu algo mudar de forma definitiva dentro dela, riu. Eu também ri com vontade. E em algum ponto do outro lado da cidade, em um escritório de canto no 18º andar de um prédio comercial em Savannah, eu apostaria que Buck Harmon estava rangendo os dentes mais uma vez. Ótimo. Que ele range. Faltavam 4 dias para a quinta-feira e eu tinha uma reunião de diretoria para preparar. 6 anos de esporte, 6 anos de café ruim, de gratidão forçada e de engolir coisas que deveriam ter sido ditas em voz alta em salas cheias de gente. 6 anos observando um homem de 78 anos administrar o próprio reino como se Deus tivesse assinado um aval pessoal para aquilo. A quinta-feira chegou como sempre chega, silenciosa, sem cerimônia, completamente indiferente ao fato de que tudo estava prestes a mudar. Levantei às 5:30, tomei banho, me vesti e fiquei parado na cozinha com o terno cinza escuro, enquanto Savannah seguia seu ritmo lento e úmido pela manhã do outro lado da janela. Shelby desceu às 6, me viu ali parado e não disse bom dia. Fui até o armário, peguei 2 canecas e me servi. Hoje, ela disse. Sem dúvida, eu respondi. Hoje, ela disse de novo. Bebemos em silêncio. Foi o momento em que mais nos sentimos casados em 20 anos juntos. Cheguei às 8:40 com minha advogada externa, Victoria Ree, indicada por Dona Merritt, 53 anos, 38 vitórias em 41 casos. E o tipo de mulher que entra em uma sala como se já conhecesse o final da história. Subimos de elevador até o 18º andar. Lola Crane olhou para cima, nos viu e pegou o celular. Não se preocupe, eu disse. Sabemos o caminho. Buck estava na cabeceira da mesa de reuniões. Hank à esquerda, Preston à direita, Carol Stanton na outra ponta, com um bloco de notas, e a paciência de quem esperava aquela reunião há mais tempo do que admitia para qualquer pessoa. Victoria distribuiu 12 cópias encadernadas da seção 14, subseção C, sem introdução ou explicação. Todos começaram a ler. A sala ficou em silêncio. Buck começou a ranger os dentes. Isso é uma farsa, ele disse. É uma cláusula, Sr. Harmon, respondeu Victoria, no tom de uma professora explicando algo básico a uma criança teimosa. Uma cláusula juridicamente vinculante no próprio documento de fundação da empresa. O Sr. Johnson foi demitido sem justa causa documentada após 6 anos e 4 dias de serviço contínuo em tempo integral. O requisito era de 5 anos. A matemática é simples. Quero a dona aqui, disse Buck. A porta se abriu.
Dona Merritt entrou e sentou exatamente no meio da mesa. Nem do lado dele, nem do meu. Isso deixou a sala em completo silêncio. Diga que isso não é aplicável, disse Buck. Dona ergueu os olhos da pasta. É aplicável. Passei 3 dias procurando uma forma de dizer o contrário e não encontrei nenhuma. Ela falou como quem dá uma sentença médica definitiva. Sinto muito. Algo mudou no rosto de Buck. Algo que eu nunca tinha visto em 6 anos. A expressão de um homem que acabou de perder o controle do espaço ao redor. Ele se virou para mim e cometeu o erro clássico de quem está encurralado. Partiu para o ataque pessoal. Você nunca pertenceu a este lugar, ele disse, com a mesma voz que usava para reduzir pessoas ao silêncio. Eu te dei esse emprego porque minha filha pediu. Você sempre foi um passageiro bem vestido e ingrato, e ainda quer reivindicar 18% de algo que não construiu. Pai, todas as cabeças viraram. Shelby estava no fundo da sala. Ela esteve ali o tempo todo, sentada em um canto onde todos presumiram que fosse apenas mais uma assistente da equipe jurídica. Ela se levantou, ajustou o paletó e caminhou até o centro da sala com a calma de quem esperou 44 anos por aquele momento. O rosto de Buck se fechou em confusão. Eu vi você fazer minha mãe se levantar da mesa, ela disse, baixa e firme. Todo domingo, durante anos. Ela voltava 20 minutos depois, com os olhos cheios demais, e você continuava falando como se ela não fosse importante o suficiente para interromper a conversa. Ela parou a uma distância curta dele. Eu vi ela arrumar as malas e ir embora, porque ficar já não era possível. E depois disso, você passou anos tentando puni-la em silêncio. Ela olhou direto para ele. Você deu esse emprego ao Craig por pena, chamou ele de campeão por 6 anos como se isso fosse uma concessão, e disse para uma sala inteira que ele era um dos bons, como se ele precisasse da sua aprovação para existir. A voz dela nunca subiu, e isso era o que mais pesava. Você construiu essa empresa com o dinheiro do seu pai e com a dignidade de todas as pessoas que trabalharam aqui. E hoje está perdendo tudo porque demitiu seu genro de Paris em uma sexta-feira 13, por causa de uma foto da Torre Eiffel que feriu o seu ego. Ela respirou fundo. Eu te amo porque você é meu pai, mas nunca me orgulhei de quem você se tornou. Ela voltou ao lugar. Carol Stanton pigarreou. Todos a favor de iniciar a análise formal da reivindicação de participação societária do Sr. Johnson, conforme a seção 14, subseção C. 7 mãos se levantaram. Buck não disse nada, e já não importava. O resto aconteceu como consequências sempre acontecem, não de uma vez, mas em acúmulo. Peggy Tillman entrou no escritório de Victoria na manhã seguinte com uma pasta de papel pardo, que fez Victoria parar por completo. Nas semanas seguintes, 11 ex-funcionários passaram a se manifestar. Demissão indevida, ambiente hostil, uma denúncia de discriminação que já esperava o momento certo para aparecer. Cada caso sozinho era um problema. Todos juntos eram uma demolição. Os custos legais começaram a crescer todos os dias. Os advogados de Buck pararam de suavizar números. O conselho o removeu na semana seguinte. Ele resistiu a vender sua participação por 2 semanas. Resistiu como quem sabe que vender é admitir. Depois parou, porque orgulho também tem preço. E ele finalmente fez as contas. Vendeu sua participação para Carol Stanton numa tarde de quinta-feira, sem cerimônia, sem registro, apenas uma assinatura em papel. Eu vendi meus 18% para Carol Stanton 2 semanas depois. Randy perguntou por quê. 3 vezes, cada vez mais alto. Eu respondi a mesma coisa todas as vezes. Eu nunca quis a empresa, eu queria a cláusula.
Eu queria ver um homem que passou a vida inteira diminuindo os outros finalmente no mesmo nível de todos que ele desprezou. O resto era papelada. O valor pago por Carol foi mais do que suficiente para ir embora. Shelby e eu sentamos na mesa da cozinha em Arsley Park. Pela última vez. A mesma mesa, as mesmas canecas. A mesa onde tudo começou. Onde 2 anos antes eu tinha aberto aqueles documentos e mudado tudo. Para onde vamos agora? Ela perguntou. Para algum lugar, onde ele não saiba nem o nome. Eu respondi. Ela olhou pela janela para os carvalhos, o musgo espanhol e 12 anos de vida em Savannah. Então pousou a caneca. Vou começar a arrumar as malas, ela disse. Partimos em agosto. Darlene ouviu toda a história pelo telefone. Quando Shelby terminou, houve silêncio do outro lado. Depois ela disse, calma, como quem já tinha entendido tudo há muito tempo. Eu sempre soube que ele acabaria ficando sem ninguém disposto a se diminuir por ele. Então perguntou se Shelby queria passar um fim de semana em Charleston. Shelby disse que sim, antes mesmo dela terminar a frase. Randy ligava todo domingo, onde quer que estivéssemos. Um dia, meses depois, ele perguntou se eu sentia falta. Olhei para tudo o que havia sido o 18º andar, o terno cinza escuro, o arquivo de metal naquela tarde chuvosa que começou tudo. Nem um pouco, eu disse. Alguns homens passam a vida construindo reinos. Buck Harmon construiu o dele por 30 anos e perdeu tudo em uma quinta-feira de julho, porque demitiu o genro por impulso em um momento de ego e não conseguiu terminar a frase antes de ter a ligação encerrada. 6 anos de esporte, uma cláusula, um homem paciente e uma mulher que anotava cada detalhe desde os 12 anos e nunca perdeu a conta.